boa tarde! Boa tarde, Chega Mais! Estamos ao vivo aqui no nosso querido Chega Mais, pronto para te entreter, te informar, porque hoje o que não falta é informação e também um entretenimentinho, porque a gente vai dançando hoje aqui, né, Gabriela? E assuntos sobre saúde. Então aproveite, não deixe de tirar suas dúvidas com os profissionais que estarão aqui na nossa sala. Nosso WhatsApp está online, super conectado e está aí na sua tela, DDD 12 99797 4000. Também vamos tratar de um assunto seríssimo que já foi comentado aqui no nosso Compartilha. Vocês lembram da Márcia Fu, que ela foi encontrada desacordada após fortes dores causadas pela sua hérnia de disco? Lembra disso? Pois é, isso que a gente vai abordar no programa de hoje. Para isso a gente recebe o médico ortopedista e traumatologista Dr. Carlos Macedo já. Vamos continuar falando aqui com o pessoal de casa sobre saúde aqui no Chega Mais, até porque hoje o dia é voltado para isso, não é? Guilherme, a gente vai falar sobre isso. O caso da Márcia Fu, que comentamos aqui no Compartilha, que foi encontrada desacordada em casa, devido a fortes dores causadas pelas hérnias de disco, chocando muitas pessoas na internet. Você sabia que essa condição, que atinge mais de 5 milhões de brasileiros, pode levar a um desmaio, Guilherme? Eu já presenciei isso pessoalmente, né? Aqui. Né, mas você já sentiu tanta dor a ponto de desmaiar? Você lembra aquela vez na nossa antiga casa que eu travei literalmente dentro do box? Sim. Então, é aquilo lá. Mais ou menos é isso, povo. É isso que o médico ortopedista e traumatologista Carlos Macedo veio nos contar agora sobre esse caso e casos de milhões de brasileiros que são acometidos por essa fatalidade que é a hérnia de disco. Eu faço parte desse grupo e eu espero que você não faça, viu? Porque é terrível ter isso no nosso corpo. Partiu? Vamos à sala. Vou devagarzinho, porque hoje, além da hérnia, a gente vai aqui, ó. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo. Tudo certo? Isso vai ser mais que uma entrevista, vai ser uma consultinha, de viu, doutor? todos os nossos telespectadores. Capricha aí na mensagem, aproveite a presença do doutor. Vamos começar entendendo o que são as hérnias de disco de fato, doutor? Gabi, assim, de antemão, disso é uma lesão muito comum, como você falou. Então, se for ver alguns dados, 80% da população mundial vai sentir dor nas costas, dor cervical, algum local da coluna. E a hérnia de disco em si, o que é? Como toda hérnia no corpo, ela é uma falha, na verdade, do componente estrutural dessa estrutura. Se eu pensar no umbigo, aquela hernia umbilical, quando dá aquele abalamentozinho, aquela hérnia, né? Na virilha também. E na coluna nada mais é do que o disco, ele tem um componente que é uma capa em volta dele. O disco é uma almofadinha da coluna. Sim. Ele sustenta o impacto, toda a carga da coluna. Então essa contenção em volta do disco, quando ela é falha, ocorre essa herniação. E esse disco sai debaixo da vértebra e começa a comprimir a raiz nervosa que as imagens estão mostrando. Sim, então essa compressão é que causa bastante dor. E essa imagem é importante porque, se você for ver várias letrinhas e números, isso significa a altura de cada coluna, cada vértebra, cada nervo, cada disco. E aí, dependendo da situação da hérnia, você vai ter essa irradiação para aquela área. Então isso é uma coisa muito comum a gente ver. Você sente uma dor no braço e a causa pode ser cervical, pode ser pescoço. A do braço eu sou craque nisso, viu, Gabriela? E você que está em casa, que nos acompanha nas redes sociais, eu tenho uma hérnia de disco na C6, C7, que é aqui na cervical, então eu sou acometido pelo braço esquerdo, ao sintoma de... o Czinho que você está citando, né? Que é o sintoma de... que eu sinto meu braço formigar, sinto a percepção do tato dos meus dedos indicadores e polegar. E também tem uma hérnia de disco, Gabi, na lombar, mas aí é mais tranquilo, não é? É isso mesmo. Lembrando vocês que o nosso WhatsApp está conectado. Manda sua mensagem, DDD 12 99797 4000. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui para Eva, de São José dos Campos, que disse assim: casal lindo e iluminado, um ótimo dia para vocês. Sou avó de 9 netos e estou à espera da Helena, que nasce em dezembro. 10 netinhos, Eva. Um beijo para você e para toda a sua família. Doutor, a gente sabe, né, que a hérnia, milhões de brasileiros são acometidos, mas a gente parte de qual princípio? É genético? São maus, né, um má costume diário, hábitos nos quais os brasileiros têm, não só brasileiro, eu estou falando porque nós estamos em território nacional, mas como que a gente pode identificar de onde surge essa hérnia? As hérnias são geralmente multifatoriais, então assim, ela vem sempre de vários fatores associados.
Você tem a genética, que tem um fator sim, influenciador nessa lesão. Aí você tem o lifestyle, que é o seu estilo de vida, que também é muito importante nisso. E a parte do seu dia a dia, o laboral mesmo, trabalhista, que você está ali naquela posição ruim, a posição em casa, inclusive, você faz coisas erradas. Então é um contexto multifatorial que a gente fala. Sempre são vários fatores, não é uma coisa só, a não ser que ela seja traumática. Você teve um acidente de carro, você teve uma queda. Pode acontecer por conta de um trauma? Pode, um trauma muito intenso em plano axial, principalmente que a gente fala de baixo para cima, ou dependendo da situação, a torção, você pode ter sim uma hérnia traumática. Não é tão comum, o mais comum é essa hérnia que a gente chama de degenerativo, que vem ao longo da vida acontecendo, mas pode sim ser traumática. Uau! Um fato super curioso, né? Sim. Também é legal a gente falar que as hérnias aparecem em diversos lugares e eu posso ter uma hérnia, conviver com ela e ela não doer durante alguns anos e em algum determinado momento ela dói e ela já estava ali há muito tempo? Geralmente é assim, geralmente ela vem acontecendo ao longo da sua vida e nem sempre ela vai ser... Foi naquele momento, foi quando eu fiz uma torção e tive aquela hérnia. Não, ela vem devagarinho acontecendo, formando por esses multifatores até começar a dar sintoma. E aí, às vezes, você associa para um movimento ou outro, dormir de mau jeito, tudo, e começa aquela dor. Mas nem sempre é assim, ela sempre vem acontecendo devagarinho. E aí, aquele negócio, a hérnia de disco, como qualquer lesão ortopédica ou lesão na saúde, uma coisa é o diagnóstico por imagem, outra coisa é a clínica. O que importa é sempre o que você sente, né? Por isso que a análise muito bem criteriosa do médico, do ortopedista, é adequado. Daí você vê se tem importância ou não aquele resultado do exame, né? Sim, sim. Nós tivemos aqui algumas imagens, aqui no Ilustra do seu ladinho, de uma hérnia de disco, eu acho que é a mais comum, que seria na lombar, né? Eu acho que é a maior queixa de todo mundo. E o que eu já vi, doutor, é a pessoa reclamar, falar, eu tô com uma dor nas costas, não sei se é rim, não sei se é minha coluna, é uma dor diferente, mas quando eu deito melhora. Como que a gente identifica outros fatores de trauma, de dor, assim, constante de uma própria hérnia de disco? O diagnóstico é bem complexo em alguns momentos, porque você tem a coluna inervada por vários nervos que vêm da região do abdômen também. Então, por exemplo, uma cólica renal pode ser simulada inicialmente a dor nas costas. Você sente que a dor nas costas, achando que é a lombalgia, que é o nome técnico de dor nas costas, né? E aí você vai ver se tem uma doença renal, um cálculo renal, algo do tipo, algo gástrico. Então, tudo isso pode refletir na coluna. Então, o diagnóstico de dor lombar, ele é um diagnóstico, é um sintoma, na verdade. E aí, a partir desse sintoma, você vai buscar o diagnóstico, que pode ser lesões abdominais e até lesões da coluna em si, entendeu? Então, geralmente vai vir a dor localizada em coluna, que vai evoluir, você vai afastar as outras causas, culminando com o diagnóstico da coluna. Sim, legal, e no seu dia a dia no consultório, você já foi surpreendido por um exame de imagem que você não imaginava que era a hérnia e apareceu a hérnia? A gente tem para os dois lados, né? Tanto com hérnia e sem hérnia, né? Então, em alguns momentos você tem a clínica de uma hérnia e você faz o exame e não vem aquela hérnia. E aí você vai sim buscar outras causas que justificam aquela dor. Isso é um dos pontos que a gente tem que ter de atenção. Mas ao mesmo tempo você vê vários exames com hérnia ou com a protusão discal, que é como se fosse, para o pessoal entender, o início de uma hérnia, né? E nem sempre aquilo ali vai dar sintoma. Então a pessoa vem às vezes com o exame preocupado que ela tem uma hérnia e achando que ela tem que operar, fazer um monte de coisa, às vezes não. Aquilo ali é só um fator de imagem. É o que eu gosto de falar no consultório, a gente trata o paciente, não o papel, não o exame, né? Então depende muito da clínica, né? Sim, com certeza. Antes da gente ir pro intervalo rapidinho, eu queria mandar um beijo pro pessoal do YouTube que eu convoquei no início do programa. Ah lá! Ó, a Rebeca Borges mandou beijos para todos na TV. A Ana Salvadores também mandou um bom dia. Jorge Luiz, Capela Nova, Minas Gerais, assistindo vocês por aqui pelo YouTube. Falaram parabéns, Luana, ela que estava falando com a gente sobre o mês, né, dourado da amamentação. Parabéns, Luana. Oi, povo. Gente, muita gente no nosso chat do YouTube. Um beijo, viu? Vamos para um rápido intervalo, te esperamos aqui e você não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Chega Mais e hoje eu vim fantasiado de céu, porque o céu de São José dos Campos está uma loucura. Tem um pouco de nuvem aqui atrás, mas predominantemente está o azul claro, que eu sou encantado. E aí, dona Gabriela, tá com o celular na mão, tá quietinha? Tô aqui olhando a galera
falar muito da coluna. Gente, o pessoal tem muita dor no nervo ciático e na coluna, né? Olha só. Cadê o nome dele? Caraguatatuba Bartender não colocou o nome. Nem no telefone ali em cima? Não, Crazy Frog. É o telefone dele. Ele disse assim, trabalha há 25 anos aqui em Caraguá, na coqueteleria, e sinto muita dor no pé da coluna. Correria do dia a dia, serviço, fico em pé como bartender. Nunca fui olhar isso. Pode ser hernia de disco? É sempre o início da situação. Então você tem que avaliar, obviamente, ver qual é especificamente a causa dessa dor, né? Entender um pouquinho dos sintomas, uma análise clínica, o exame físico todo, e aí combinar com o exame de imagem, ver se é essa condição ou não. Sim. Que nem sempre é nervo ciático, né? O pessoal culturalmente fala ciático, mas nem sempre raramente na verdade. Ô, doutor, só para pegar esse gatilho da mensagem e a sua explicação, a gente vê muito no mercado hoje, até mesmo as farmácias estão vendendo aqueles coletinhos, tanto aqui para a parte superior de ombro, quanto aquelas cintas de compressão que tem alguns estabilizadores. Aquilo ajuda no dia a dia para quem trabalha muito tempo de pé? Ele ajuda na sustentação, Guilherme, assim, mas a gente fala que nada que é passivo é a solução. Então isso a gente chama de estruturação passiva. Você bota um colete desse, você fica ali passivamente. Quando você solta, você cai. Então o seu músculo não está trabalhando. O importante é ele trabalhar, ele fortalecer, ele contrair, relaxar, para aí sim ele dar sustentação. Se você está fazendo só o colete, ele vai só te sustentar, você tirou, você desaba. É verdade. Então eu gosto muito de explicar aos pacientes no consultório em relação à coluna em si, que a gente funciona uma analogia bem simples para o pessoal entender, como se fosse um prédio, né? Você tem 2 pilares, você tem o pilar da frente e o de trás. E a coluna você funciona como um abdômen e a parte da coluna a parte estrutural óssea e muscular. Se você tem um abdômen fraco, você tende a sempre ficar sustentando o corpo inteiro com a força da coluna. Isso ao longo da sua vida vai dar problema com certeza. Então o abdômen é muito importante para a sustentação do seu corpo, né, como um todo. Sabe que é importante falar sobre isso? Que há uns 3 anos atrás, quando a gente começou aqui na TV, eu me lembro que por passar aí 1 hora ao vivo, sentadinha aqui com a postura ok, a gente ficava com dor nas costas e falava, nossa, é super cansativo. E o nosso corpo se preparou para isso. Hoje a gente não sente, e eu percebo que no dia a dia em casa eu me sinto muito melhor, a minha postura tá muito melhor por essa 1 hora que você pensa às vezes, não faz diferença no meu dia, por que eu vou sentar agora aqui totalmente correto? Faz diferença sim, aos poucos essa musculatura se prepara, né? Você tem que pensar que é 1 hora todos os dias da sua vida, né? Sim. Então essa continuidade é ruim para o longo prazo, certamente. Né? Sim. Só para a gente fechar aqui, produção, me permite mais uma breve, rapidinha pergunta. O que o pessoal de casa que é acometido por problemas como hérnia de disco pode fazer no dia a dia para estruturar e também fortalecer a coluna para talvez não sentir tanta dor quanto sente? Você falou a palavra-chave, Guilherme. Assim, a palavra-chave de toda lesão ortopédica, ainda mais a coluna, é fortalecimento. Então a academia ela é obrigatória, independente se você tem hernia de disco ou não. Óbvio, você vai adaptar a sua condição daquele momento, com a orientação do educador físico, do fisioterapeuta importante, que é uma classe que a gente às vezes não dá tanta atenção, mas é uma classe essencial para esse tratamento, que é o fisioterapeuta. Então ele vai te orientar uma sustentação, um exercício adequado naquele momento, mas é obrigatório o exercício. Sim, fisioterapeuta que eu vou ter uma amizade sincera com ele daqui a pouquinho. Já tem, né, Guilherme? Obrigada, doutor, pela presença, foi um prazer, viu? Obrigado a você pelo convite, estão à disposição para qualquer necessidade. Obrigado, doutor. Bom, dona Gabriela, mais um intervalo, é isso? Vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem Aventuras de Ju, vocês não podem perder. Um dia inteiro com você, minha melhor vista, de frente ao mar.